Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes de poder adentrar nos lares, nas casas, agradecer a participação e a colaboração de cada um de vocês, né? A alegria que cada casa tem de se juntar a nós nesse momento para ouvir a palavra de Deus, para agradar o coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que a única maneira que nós temos de agradar a Deus é quando nós temos fé. E então é para isso que nós estamos aqui, para edificar nossa fé, para ser fortalecidos, para nos animar, para saber qual é a vontade de Deus através da palavra dele. E nessa noite eu quero te convidar a estar orando com a gente, para dar início a essa palavra que nós vamos ministrar aos nossos corações. Amém? Senhor, nós queremos te adorar por essa grande oportunidade de estar na tua presença. Queremos orar no nome de Jesus Cristo, esse nome que tem poder, que tem autoridade sobre toda a terra, sobre o céu e até sobre o inferno. Nós queremos nos esconder nesse momento, Senhor, debaixo da tua presença, debaixo do sangue de Jesus. Declarar, Senhor, que todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que todos esses lares que estão conectados, Senhor, estão debaixo da graça e do favor de Deus. Senhor, declaramos, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, os céus abertos. Declaramos que os nossos ouvidos estão atentos à palavra de Deus e que essa palavra ela vai entrar no nosso coração e vai produzir muitos frutos, Senhor, e vai fazer uma grande colheita para a nossa vida, Senhor, e vai produzir até para a nossa eternidade. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus, Senhor. Toma a minha voz, que não seja nada de mim mesmo, mas que seja direto do teu coração, a unção do teu Espírito, a tua própria vida, Senhor, sobre a tua palavra. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém? Hoje eu coloquei o título dessa mensagem de Cristãos Extraordinários e uma Igreja Relevante. Né? Esse é o título da mensagem daquilo que nós vamos tratar nessa noite, né? Que é o desejo de Deus, que nós sejamos pessoas que façam diferença nessa terra. A nossa fé, ela não é uma coisa comum, a nossa vida, ela é para fazer diferença. Jesus disse, olha, que nós deveríamos ser sal e ser luz. Uma luz, ela ilumina, a luz dissipa as trevas, sabe? A luz não dá para esconder. Né? Aquilo que Deus coloca sobre nós, por mais quietos, por mais humildes, sabe, e tranquilos que a gente quer ser, é impossível esconder a vida de Deus, é impossível esconder a luz que sai quando nós somos os filhos de Deus. E Deus falou que Ele quer que a gente seja a luz e quer que a gente seja o sal. O sal também é uma coisa que é colocada em tão pequena quantidade, mas ela dá todo o acabamento. Né? Se a gente esquece de botar o sal, a comida perde a graça. Eu quero te dizer que você nasceu para ser isso, para fazer a diferença. Mesmo numa pouca quantidade, é aquilo que acrescenta a vida, é aquilo, sabe, que dá o toque todo especial. E Deus te criou assim, para ser um cristão extraordinário e para fazer parte de uma igreja que, como nós vamos ler aqui na Bíblia hoje, ser uma igreja relevante. E eu quero ler para vocês o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. É isso que a gente vai estudar essa noite. Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. Vamos ver o que diz aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente, quando lê essa passagem, nosso coração se enche de alegria, porque é
era a história de uma igreja relevante. Eu quero dizer para vocês que esse é o desejo de Deus hoje para nós, porque o mesmo Espírito que estava sobre essas pessoas é o mesmo Espírito de Deus que está sobre a nossa vida quando nós recebemos a Jesus Cristo. Então aqui nós vamos começar a ver o que essas pessoas tinham, né, para ser uma igreja relevante. E eu quero te dizer que o mesmo poder está muito mais ainda extraordinário operando na nossa vida hoje. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, esse Espírito está habitando em nós. E não se trata mais da nossa própria capacidade, da nossa própria força, mas é desse Espírito Santo agindo através da nossa vida. E no versículo 42, que é o primeiro, a gente já vai começar a ver algumas características, né, para ser um cristão extraordinário. E a primeira coisa diz aqui, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. A primeira coisa dizia aqui, ó, se dedicavam ao ensino, né? Essa é uma das características de um cristão extraordinário. Ele nunca para de aprender. Até o último dia da nossa vida nós vamos ter coisa para aprender. O Espírito Santo sempre vai se revelando de uma maneira diferente, vai acrescentando na nossa vida, mas nós não podemos nos acomodar, pensar que a gente já sabe tudo, sabe? Nós precisamos buscar o conhecimento, tá sempre acrescentando, né? Estudando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, uma das orações até que eu faço é justamente isso, para que Deus tire da minha vida tudo aquilo que foi edificado sem a verdade de Deus. Porque muitas vezes a cultura da sociedade onde a gente vive, a cultura do nosso país, a cultura familiar, ou as coisas que foram acontecendo no decorrer da nossa vida, edificou em nós algumas coisas que a gente tem como verdade, mas que são contra a vontade de Deus, contra a verdade de Deus, sabe? E por isso, muitas vezes, nós não vivemos aquelas coisas extraordinárias que Deus tem para nós, porque nós temos mentiras estabelecidas na nossa vida, que vão contra a palavra de Deus. Então, uma das orações que eu faço é que Deus entre em cada área da minha vida e que, se tiver qualquer coisa que esteja edificada em algo que é contra a palavra de Deus, né? Se eu tiver alguma opinião, algum fundamento dentro de mim que ofende a palavra, a presença do Espírito Santo, a verdade de Deus, que seja desconstruída. Por quê? Porque a vida de Deus é uma vida extraordinária. A vida de Deus é uma vida plena. Ele quer uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. E para isso nós precisamos estar fundamentados na palavra. E aqui, como diz, o primeiro passo, eles se dedicavam ao ensino, quer dizer, eles não cansavam de aprender, eles não cansavam de estar buscando a palavra de Deus, né? Aqui diz. E o que acontece? A palavra de Deus, ela é viva, porque a Bíblia diz que é o próprio Cristo, né? Que ele se fez, ele era a verdade, ele veio e se fez homem. Né? Então Cristo é a própria palavra de Deus, é Ele que é a verdade, né? E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus, ela é viva, a Bíblia diz que ela é cortante, que ela limpa, ela alinha, ela ensina, ela instrui, ela traz direção, diz que ela divide as juntas e as medulas e é capaz de fazer até discernir aquilo que está dentro do coração. Então é isso que faz a palavra de Deus. Ela traz a verdade para a nossa vida, sabe? Ela traz as coisas extraordinárias de Deus, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus é, sabe? Derruba toda mentira, tudo que foi edificado e que traz prejuízo para a nossa vida. A Bíblia diz aqui, ó, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A coisa pior do mundo é viver perdido, é ficar sem direção. E a Bíblia diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Isso fala do que? De direção. A Bíblia diz que quem busca no Senhor nunca vai ficar perdido, nunca vai ficar, sabe, nunca vai ser desamparado, sempre vai ter uma direção correta. Quando a gente ora a Deus, nós não vamos tomar decisões erradas se nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Ele sabe de toda a verdade. Então nós temos que ser assim como
o que diz aqui nesse versículo. Nós temos que buscar o ensino, buscar aprender, buscar a palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus. O segundo ponto aqui que fala, né? Primeiro era o ensino dos apóstolos, segundo era a comunhão, né? A comunhão é muito importante. Muitas pessoas não gostam de estar com pessoas, não querem ter comunhão com ninguém, e a Bíblia fala em Provérbios 18:1, eu sempre tenho isso no meu coração, que aquele que se isola, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque Deus criou o homem para ele não ficar só. Deus criou o homem com esse sentimento de pertencer, de precisar das outras pessoas. Por isso que a gente se realiza tanto quando a gente está em comunhão com as pessoas, quando a gente ajuda pessoas, sabe? Porque Deus nos criou para isso. E aqui, né, o que acontece? O que a comunhão traz para a nossa vida? Por que é importante a comunhão com as pessoas, né? Não estar sozinho. A comunhão, ela nos ensina. Estar em comunhão com as pessoas, a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. E isso faz o quê? Muitas vezes a gente estar com as pessoas vai alimentar em nós o fruto do Espírito, porque estar com pessoas, as pessoas são abençoadoras, mas elas também nos desafiam. E muitas vezes isso vai trabalhar paciência, amor, longanimidade, bondade, sabe, domínio próprio, vai trabalhar o fruto do Espírito na nossa vida. Nós precisamos de comunhão para ser abençoados, mas também para ser lapidados numa vida no Espírito. O que mais que a comunhão faz? Ela nos faz mais altruísta, não egoísta. Pode ver que uma pessoa, quanto mais sozinha ela tá, mais cheia de mania, não quer que mexe, não quer que faz barulho, né? Começa a ter um monte de coisas pessoais. E isso faz o quê, né? Quando a gente está sozinho, né? Agora, quando a gente está em comunhão, a gente tem que ter um coração mais doador, tem que ter mais misericórdia, sabe? Tem que tolerar mais algumas coisas, porque as pessoas têm jeito diferente. E isso faz o quê? Deixa a gente melhor, né? Aperfeiçoa a nossa vida. E a Bíblia fala que a comunhão ela é importante em muitas áreas. Diz que para que a gente venha se exortar um ao outro, o que acontece? Quando eu ando sozinha, eu faço só o que eu quero, eu não escuto ninguém. Agora, se eu ando em comunhão, né, eu posso estar recebendo um conselho, uma pessoa pode chegar para mim e dizer, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não vai te fazer bem, ou isso aqui não presta, sabe? Então, assim, nós temos que nos exortar em amor uns aos outros. Depois também diz que nós devemos, para nos edificar, né? A comunhão, ela faz isso, ela edifica. Quando eu estou com outras pessoas, a vida das outras pessoas, elas me inspira. A vida da outra pessoa me edifica, porque ele está vivendo muitas vezes outros processos, ou está na minha frente e o modelo dele acrescenta na minha vida, traz ensinamento, sabe? Depois diz que a Bíblia diz que a comunhão ela é para nos estimular as boas obras, né? Quando nós olhamos o modelo das outras pessoas, isso inspira o nosso coração e faz a gente também produzir boas obras. Depois diz que quando as pessoas não estão sozinhas é mais fácil, porque se uma cai, a outra ajuda a levantar, né? Quando a gente está mal e a gente está sozinha, a gente demora muito mais se ficar bom. Agora, se a gente tem quem nos ajuda, né? Não tem aquele dia que a gente não está legal e a gente liga para alguém, olha, ora por mim, hoje eu preciso de ajuda, hoje eu preciso de oração, hoje eu estou passando por um processo difícil. Muitas vezes tomar um cafezinho, sabe? Abrir o coração, quando você acaba aquela conversa, você já está leve, você já está outra pessoa. Então, a comunhão, ela é abençoadora, ela é necessária, porque isso foi um pensamento de Deus. Depois a Bíblia também diz que a comunhão ela é legal porque ela ajuda a levar as cargas uns dos outros. Se eu levo tudo sozinho, se eu carrego tudo sozinho, é muito pesado. Agora, se eu tenho mais pessoas para me ajudar, isso vai ser bênção para a minha vida, né? Vai facilitar a minha vida. Então, assim, coitado de quem está sozinho, né? Porque não foi esse o pensamento que Deus teve quando Ele nos criou, né? Depois, o terceiro ponto que fala no mesmo versículo 42, né? Primeiro ele diz no ensino, a comunhão, o partir do pão
Olha só, o que fala de partir do pão? Que os cristãos naquela época estavam aprendendo, estavam em comunhão, eles repartiam o pão e eles tinham oração. Repartir o pão faz o quê? Tá falando o quê? De hospitalidade. E hoje é um tema que está ficando muito raro, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais na sua, ninguém quer mais abrir a sua casa, ninguém mais quer oferecer nada, ninguém mais quer se doar, né? Ninguém mais quer se gastar para fazer, para produzir alguma coisa, para receber alguém. E a hospitalidade, ela vem do coração de Deus. A Bíblia diz que nós devemos praticar a hospitalidade, porque a Bíblia diz que muitos até praticando a hospitalidade receberam anjos sem saber. Né? E a hospitalidade está no coração de Deus, porque a hospitalidade, né, quando nós estamos ao redor da mesa, como diz ali, partindo o pão, o que acontece? Isso é uma coisa que eu amo a mesa, eu amo as pessoas, eu amo essa comunhão, porque a mesa, ela conecta os corações, como diz, né? Ao redor da mesa muita coisa acontece, muito tempo eu participei de uma associação chamada DONEP, e uma das coisas era uma associação de homens de negócio, e ali se falava, né, que grandes negócios sempre se fecham ao redor de uma mesa, né? E assim também é a família, quando ela está unida, quando ela come junto, ela se conhece melhor, porque quando todo mundo senta na mesa no mesmo momento, é a hora que eu posso olhar no rosto das pessoas que convivem dentro da minha casa, é a hora que eu posso olhar para minha filha e ver se ela está triste, se ela está bem, ou, né? A mesa não é um lugar para tratar de problema, para resolver questões difíceis, não, a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de olhar na mesa, de agradecer pelo pão que está ali, né, que é uma grande oportunidade. Poxa, cada vez que eu sento na mesa, eu olho para Deus e eu digo, Deus, que maravilhoso, que coisa fantástica, não teve um dia na minha vida que eu sentei nessa mesa e que me faltou comida. Eu sou tão agradecida por qualquer coisa que sempre tem em cima da minha mesa. Então a hora da mesa é a hora de celebração, e assim Deus quer que nós tenhamos hospitalidade, que os nossos corações estejam conectados a outras pessoas, sabe? Porque na mesa acontecem muitas coisas, na mesa nós compartilhamos a nossa fé, na mesa nós podemos compartilhar os nossos sonhos, né? E a hospitalidade, quem pratica a hospitalidade, ela tem oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Quantas pessoas que nós conhecemos e que veio através da hospitalidade? Quantas pessoas que eu tenho hoje até trabalhando comigo que me conheceram por vir com alguém na minha casa, até ser sem convidar, né? Até não ter sido convidado, né? Mas através da hospitalidade as pessoas foram impactadas na minha casa e conheceram o Evangelho por causa da hospitalidade. Então, assim, a hospitalidade, ela te dá oportunidade de conhecer pessoas incríveis, sabe? De conhecer um pouco mais da intimidade das pessoas do que só cumprimentar, dar um oi, não. Sabe? Convida, chama, toma um café junto, compartilha, sabe? Se o espírito é o mesmo, né? E depois, outra coisa, a hospitalidade, ela tira de nós a natureza de Deus de dentro de nós. Por quê? Porque a hospitalidade, ela é um ato de generosidade. Eu estou oferecendo alguma coisa para alguém. Eu estou abrindo a porta da minha casa, eu estou abrindo a minha vida, eu estou oferecendo alguma coisa para as pessoas. Então isso tira a natureza de Deus dentro de mim também, porque tira a generosidade de dentro da minha pessoa, né? E a generosidade, né, a hospitalidade, ela é maravilhosa, porque o que adianta a gente ter tanta coisa se a gente não compartilha com ninguém? Né? Tudo que nós temos não deve parar em nós mesmos, né? Tudo que nós temos é para abençoar também as outras pessoas. E tem um versículo que é bem lindo, que está em Lucas 6,38, que eu quero ler para vocês, que diz assim: deem e lhes será dado
uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir para vocês. Olha só, Deus está falando que à medida que nós abençoamos, nós também somos abençoados. Uma pessoa, quando ela é avarenta, quando ela é esganada, sabe? Quando ela é mesquinha, essa é a medida que vai vir para ela de volta. Mas quando uma pessoa ela é generosa, ela é abençoadora, aqui está dizendo, a medida que você usar vai ser usado para você. E isso é uma grande verdade, sabe? A generosidade, ela multiplica as bênçãos. Tem um versículo que eu amo muito que diz assim, que Deus dá pão para aquele que quer comer e semente para aquele que quer semear. Tem duas questões muito diferentes. Se você pode ser só aquela pessoa que quer comer o pão, quer dizer, você quer só ter para você, tudo bem, ele vai te dar aquela medida, né? Para mim viver e tá bom. Agora, se você quiser ser um semeador, se você quiser ser uma pessoa que abençoa, sabe, que vai repartir as tuas coisas, ele diz que ele vai dar semente. A semente faz o quê? De uma semente, eu posso colocar uma semente ali na terra e daquela semente nasce uma árvore que vai produzir milhares de frutos, não é assim? Então, assim, Deus fala, olha, tu pode escolher, tu quer só aquela medida para o teu dia, só para a tua vida e viver só isso para ti, tu podes escolher isso, mas se tu quiser ser um abençoador, eu vou multiplicar a tua vida, né? Depois Provérbios 11, 24 também tem uma palavra que diz assim, há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentar, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, né? Isso é uma grande verdade, né? Pode ver que uma pessoa quanto mais generosa nunca falta, as coisas sempre se multiplicam para ela, porque isso é uma promessa de Deus. Por isso que nós não devemos nos cansar de aprender a palavra, porque olha só, é o que Deus está falando aqui, você não precisa ter medo, porque quanto mais você dá, mais vai ser dado, mais vai ser derramado sobre a tua vida. E se a gente não conhece isso, muitas vezes, né, o inimigo da nossa alma pode nos enganar, a viver numa vida egoísta, mesquinha, sabe, pequena, sendo que Deus quer que a gente experimente isso aqui. Ele está dizendo, aquele que dá generosamente, cada vez mais vê as suas riquezas aumentar, mas aquele que retém até o que deveria dar, fica cada vez mais pobre, sabe? E isso trabalha toda a hospitalidade, trabalha a generosidade. Eu digo isso para vocês porque isso é uma verdade na minha vida, sabe? Eu amo, minha casa é uma casa que circula muita gente, que vai parando todo mundo, e quando eu vejo a casa tá cheia, tem hora que eu olho e eu penso, não tenho nada, e quando eu vejo eu faço um café colonial, porque tudo vai multiplicando, tudo a gente vai criando e Deus vai dando graça, e quando vê tá aquela mesa linda, tá aquela comunhão das pessoas, aquela alegria, sabe? E isso sempre foi uma coisa que foi um chamado na minha vida, que eu trouxe da minha casa, que eu trouxe da minha família, que eu trouxe para a cidade onde eu vim morar, né? Quem sabe um pouquinho da minha história, foi uma das coisas que eu padeci muito aqui quando eu cheguei, porque eu tinha muita hospitalidade, e aqui quando eu cheguei, o lugar onde eu cheguei, né, as pessoas não convidavam, e eu tinha sempre muitas reuniões na minha casa, muitas pessoas, e eu demorei 2 anos para receber um convite. Eu chorava por um convite, porque eu passava muita gente na minha casa toda semana, 30, 40 pessoas, e ninguém me convidava para nada. Isso me dava muita tristeza. Mas Deus disse que Ele tinha me colocado aqui nessa cidade para fazer a diferença e para mudar até o hábito das pessoas. E hoje nós temos um círculo de pessoas e uma igreja de pessoas hospitaleiras, abençoadoras, de mulheres virtuosas, sabe? Porque a nossa semente, ela se reproduz, sabe? E isso é maravilhoso. A Bíblia diz, olha, joga a tua semente aqui e lá, porque tu não sabe aonde, qual delas vai se reproduzir. E eu vejo isso. Muitas vezes eu viajo do curso e eu vou falar em alguns lugares e eu recebo mensagens, obrigada porque você me ativou. Hoje a pessoa já está dando curso nessa área, então assim, aquela minha semente está multiplicando, sabe? E isso a gente tem que fazer sem esperar retorno, sem esperar lucro, sem esperar nada em troca. A gente fazendo para Deus, porque esse é o coração de Deus. Deus, ele foi generoso demais com a gente. A Bíblia diz que ele é o nosso modelo de dar.
né? A Bíblia diz que Deus, ele amou tanto o mundo que ele deu seu próprio filho para morrer pela gente, para que a gente não pereça, mas que a gente tivesse a vida eterna. Então Deus, ele deu o melhor dele para a gente, que foi Jesus Cristo, e ele é o maior doador, sabe? Então, assim, é nele que nós nos inspiramos. Se nós não tivermos um modelo aqui nessa terra, nós temos um modelo no céu, maravilhoso, e é ele que nós devemos seguir. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e trabalhar os princípios de Deus, porque, como aqui nós estamos falando, a hospitalidade, ela te traz bênção e traz multiplicação sobre a tua vida. No mesmo versículo 42, ainda fala o último ponto que diz aqui, ó, né? Primeiro o ensino, depois a comunhão, o partir do pão e o último a oração, né? Para ser um cristão extraordinário, não tem como não orar. Porque a oração é colocar os nossos planos, colocar nossa vida, é adorar o Senhor, é se render ao Senhor, é colocar Ele como o Senhor da nossa vida, é confiar a Ele os nossos sonhos, os nossos planos, sabe? É querer conhecer o coração de Deus para a nossa vida, né? E acima de tudo, ativar o sobrenatural de Deus, né? Porque aquilo que eu não posso, o meu Deus pode. Porque aquilo que eu não tenho, o meu Deus tem. Porque aquilo onde eu não alcanço, o meu Deus alcança. Sabe? E tudo isso é um mundo fantástico. É uma vida tão maravilhosa. Eu estava conversando até com uma pessoa essa semana que está conhecendo, né, as coisas de Deus agora. Eu digo, não tem coisa mais fantástica do que viver uma vida sobrenatural, viver uma vida no Espírito, porque quando eu oro, eu não preciso pedir nada para ninguém, eu oro ao meu Deus, e Ele é tudo que eu preciso. Se eu preciso de pai, Ele é meu pai, se eu preciso de marido, Ele é meu marido, se eu preciso de amigo, Ele é meu amigo, Ele sabe todas as minhas necessidades, e eu não preciso ficar falando nada para ninguém, porque assim como existe um Espírito, que é o Espírito Santo que governa a minha vida, esse mesmo Espírito governa a vida de outras pessoas, e quando eu falo para o meu Deus, Ele movimenta outras pessoas que ouvem a vontade de Deus e supre todas as minhas necessidades em Cristo, sabe? Então a oração, ela é poderosa para você saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, para você receber, né, paz em fazer ou não fazer, em ir ou não ir, sabe? Pedir uma estratégia, pedir uma ideia, pedir criatividade, para se derramar diante de Deus e conhecer esse Deus fantástico, maravilhoso, sabe? Tudo é na hora da oração, sabe? Mover esse mundo sobrenatural e, acima de tudo, através da oração, vem uma paz que excede todo entendimento. Essa semana até alguém estava compartilhando comigo que ela fez um propósito de orar todos os dias e aí ela estava contando como isso tem mudado a vida dela, como isso tem trazido paz ao coração dela, como tem tirado a ansiedade. Por quê? Porque é Deus governando a nossa vida, e Deus, Ele faz toda a diferença para a nossa vida, né? Coisa linda, porque a oração, ela vai produzir descanso para a nossa vida, né? Deus vai dar uma direção. Outra coisa que é lindo é que na oração nós temos cura. A Bíblia também diz que nós devemos orar uns pelos outros para que nós sejamos curados, sabe? Então muitas vezes nós estamos, né, como diz ali, nós estamos em hospitalidade, nós estamos em comunhão, mas nós temos que ficar ligado, nós também temos que orar. Muitas vezes eu convido minhas amigas, elas vêm aqui, nós conversamos a respeito de alguns assuntos, e antes de ir embora, não, agora vamos dar as mãos aqui, vamos orar a respeito de tudo isso que a gente conversou, porque senão não adianta a gente falar e não fazer nada. Vamos colocar diante de Deus, e aí se tem alguém doente, a gente já ora e repreende. Se alguém tem alguma área que precisa de uma direção, a gente ora por aquilo, sabe? E a gente coloca todas as nossas necessidades, compartilhando nessa hora de comunhão uns com os outros, né? E orando diante de Deus. E a gente já viu já teve tantas experiências maravilhosas, né, de cura,
de presença de Deus, de oração respondida, assim, sabe? Mas se a gente orar, se a gente não orar, a gente não vai ter. Jesus disse, olha, vocês não têm as coisas por 3 motivos. Ou vocês não pedem, ou vocês pedem errado, né? Pedem mal, ou vocês pedem para gastar só nos seus próprios deleites. Então é por isso que vocês não têm as coisas. A Bíblia diz, olha, vocês ficam guerreando, vocês têm ciúme, vocês têm contenda, porque vocês não oram. Né? Porque para Deus não existe nada demasiadamente difícil. É nós orarmos e Deus, Ele move. Não tem, será que tem alguma coisa que é demasiadamente difícil para um Deus que tem tudo, que é dono do céu, dono da terra, dono do ouro e dono da prata? Sabe? O que acontece é que muitas vezes nós não temos fé para pedir, nós não temos audácia, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele diz que aquele que crê vai viver coisas assim que, nossa, ele disse assim, aquele que crê vai fazer coisas maiores do que ele fez, imagina. A Bíblia diz que não teria livros para conter tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra. E ele disse que aquele que crê vai viver as mesmas coisas e pode fazer as mesmas coisas. Então nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que aprender a palavra, nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar partindo pão, mas nós temos que estar orando para viver essa vida que Deus tem para nós, sabe? Para não ter uma vida mais ou menos, sabe? Para realmente ser um cristão extraordinário e fazer nessa terra uma igreja assim realmente relevante. Tem um versículo que está em Mateus 7, versículo 7 e 8, que diz assim: peçam e será dado, busquem, vão buscar e vão encontrar, batam e será aberto, pois o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Mas aqui está falando tudo que tem que ter uma ação, né? Se você quer receber, você tem que pedir. Se você quer encontrar, você tem que buscar. Se você quer receber, você tem que pedir, sabe? Então, oração é isso, é orar, mas ter uma ação junto, sabe? E ele diz, olha, pedem, batam, peçam, porque aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, sabe? Aquele que busca encontra. Então nós temos que ter fé, nós temos que parar de reclamar, parar de olhar em circunstância e ficar ali reclamando, sendo chato, que ninguém gosta de estar perto de gente que está sempre falando notícia ruim, está sempre falando, se queixando, está sempre contando problema. Todo mundo gosta de estar perto de gente que as coisas dão certo, que estão felizes, sabe, que são agradecidas. Quem quer passar férias com pessoa chata? Não, você quer passar dias, fazer uma viagem com pessoas leves, com pessoas divertidas, sabe? Com pessoas que riem, que te dão ânimo, sabe? Que te colocam para cima, que acreditam no melhor, sabe? Então assim, deixa a vida de Deus entrar na tua vida, através disso que nós estamos falando aqui, porque Deus quer acender essa tua luz, Ele não quer esses cristãos que estão fumegando. Cristo, Ele veio para trazer novidade de vida. Entrega a tua vida, ora, sabe? Pede a própria vida de Deus, a vida zoe de Deus, que é a própria vida do Espírito na tua vida, entrando em tudo, sabe? É uma das coisas que eu peço. Senhor, eu entrego toda a minha vida, sabe? Eu vou, muitas vezes, enumerando cada parte do meu corpo, eu estou entregando a minha pele, minhas unhas, meus ossos, meus cabelos, sabe? Desde a minha vida interna como externa, alma, corpo, espírito, tudo diante de Deus, porque eu quero Deus em cada milímetro da minha vida, sabe? Eu quero Deus governando a minha vida, eu quero viver uma vida extraordinária que, assim como Jesus ensinou, assim na terra como é no céu. Eu quero trazer o céu para cá, gente. Eu não quero viver o céu só o dia que eu estiver na eternidade. Eu quero viver o que Jesus prometeu, trazer o céu aqui para a terra agora. Amém? E o final de tudo, aqui Mateus 21, 22 também diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Se vocês pedirem e crer, vocês vão receber. Isso é palavra de Jesus. Então, o que acontece? Muitas vezes a vida e o resultado das pessoas é diferente, porque o coração delas é diferente, né? Porque elas oram, porque elas recebem, porque elas acreditam, né? E nós estamos aí. Deus, Ele não faz acepção de pessoa, mas Ele faz acepção de atitude.
né? Busca, tem uma ação, tem uma atitude e você vai viver as coisas maravilhosas que Ele tem para você viver. E tudo isso se resume a um único objetivo que está em João 14, 13 e 14, que é que tudo que a gente fizer é para que o Pai seja glorificado. E essa é a razão de tudo o que Deus tem para a nossa vida. Agora a gente vai para o versículo 43, que diz assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Cheios de temor. Ter temor a Deus e ter medo é diferente. O que é ter temor a Deus? Ter temor de Deus é se esconder em Deus e ter respeito e ter reverência. Isso faz toda a diferença, né? Então, quando as pessoas estavam cheias do temor de Deus, né? O resultado desse conjunto de coisas, né? Que era o ensino, a comunhão, o partir do pão, a oração e o temor de Deus, fazia com que muitos sinais e maravilhas aconteciam. É impossível você viver dentro desse padrão e Deus não se manifestar. É impossível, né? E aqui diz que daí muitos milagres e muitas maravilhas aconteciam. No versículo 44 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eu amo isso aqui. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Primeiro, o que é, né? As pessoas que creem, o que elas fazem? Elas confiam em Deus. As pessoas que creem são aquelas pessoas que não estão mais só vivendo a circunstância momentânea. Elas estão confiando em Deus. E a Bíblia diz que aqueles que criam estavam unidos, né? Não estavam isolados, não estavam sozinhos, eles estavam unidos como um corpo. A Bíblia, ela compara a igreja com um corpo, porque o corpo tem a mão, tem o pé, tem o dedo, tem o nariz, tem a boca, sabe? E cada coisa faz parte de um corpo inteiro. Cada um tem uma função que é importante, que faz falta. Se eu tiro qualquer parte do meu corpo, dói, faz falta. É importante, e a Bíblia diz que nós somos como esse corpo cuja cabeça é Cristo, porque a cabeça dá todo o comando para qualquer coisa que eu quero fazer na minha vida. Então, assim, nós precisamos, né, crer, estar unidos. E aqui diz uma coisa muito linda, e eles tinham tudo em comum. É muito bonito, né, que essa união, né, essa confiança em Deus trazia união. E a união, ela é uma coisa fantástica, porque ela traz um resultado tão bacana, porque onde existe união, as coisas acontecem muito mais fácil. Porque é muito difícil quando você faz uma coisa sozinho, né? Vai carregar um piano sozinho, talvez até você não consiga, né? Você não vai conseguir. Agora, se cada um ajudar um pouquinho, o negócio fica leve e anda rápido. Isso acontece na comunhão, na união, né? As coisas acontecem mais fácil, mais rápido. Tinham tudo em comum. Para ter tudo em comum, só consegue viver isso quando as pessoas realmente dependem de Deus. Quando as pessoas, elas têm uma mentalidade de que elas são mordomos, que elas são apenas administradores ou cooperadores da parte de Deus. O livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, fala isso pra gente. Diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifícios de Deus. Cooperador é alguém que coopera, né? Porque na verdade nós só vamos ter aquilo que Deus permitir a gente ter. Nós temos que entender que nós estamos aqui nessa terra para administrar aquilo que Deus dá graça pra gente, né? Então, assim, é muito lindo poder ter um coração para compartilhar, para cooperar com Deus aqui nessa terra. No versículo 45 diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles entendiam tanto essa questão de que tudo que eles tinham vinha de Deus, que eles não conseguiam suportar a ideia deles ter tudo e faltar alguma coisa para alguém.
né? E essa é a nossa mentalidade. Nós temos que entender que se alguma parte do corpo está em dificuldade, todo o corpo dói, né? Então, assim, isso é para acontecer na nossa vida. Essa semana eu vi essa situação, eu penso, poxa, a gente vive esse livro de Atos hoje dentro de um outro contexto. Eu tenho muito isso, né, de me doar por tudo que eu consigo fazer, ajudar, sabe? Se é uma pessoa que está vendendo alguma coisa, né? Ajudar, incentivar que aquilo ali funcione, em qualquer coisa, né? Muitas vezes são coisas pequenas, eu não posso comprar um presente, mas eu posso ajudar fazendo uma torta, ajudar fazendo uma limpeza, ajudando num serviço, colaborando em alguma coisa, né? Muitas vezes a gente não tem a questão financeira, mas eu tenho dom e talento que eu posso usar, e isso é maravilhoso, porque a gente vê o corpo funcionando. Eu vi essa semana, tinha uma pessoa que ela queria aprender a fazer queria fazer algumas coisas com mesa posta, e daí então eu já fui mostrar umas mercadorias que tinha alguém que poderia vender, indicar outra. Isso tudo toma tempo, né? Mas ajudou uma a vender coisas que estavam no final de linha, né? Abençoou aquela vida. Ajuda a outra que está produzindo, que está costurando, uma que tem a necessidade de receber e que quer ter as coisas bonitas. E quando chegou a hora de entregar, eu estava sem o carro, uma outra pessoa disse, não, eu vou lá entregar para ti. E eu vi assim, que alegria, cada um fazendo um pouco e tudo andando, tudo funcionando. Por quê? Porque a gente está ali colaborando, se ajudando, né? E assim, tantas coisas que eu vejo dentro do âmbito familiar, nos meus amigos, em tudo a gente sempre foi assim, né? Tem um aniversário, ajudar a fazer a comidas, os pratos, se juntar, né? E produzir para o aniversário para não ter que comprar. Então isso é você repartir o teu dom, repartir o teu talento, sabe? Um fazer uma coisa, outro fazer outra, quando vê tudo está andando, tudo está funcionando, todo mundo está feliz. Sabe, e é isso, ver a necessidade das pessoas, né? Quando alguém na igreja está em dificuldade, a gente prestar atenção, né? Socorrer, porque hoje pode ser aquela pessoa, amanhã pode ser a gente, sabe? Então, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nós temos que ter semente e não ser egoísta, né? Olhar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, colaborar, ajudar, sabe? Não ser indiferente, né? E isso tudo vai fazer toda a diferença na nossa vida. Depois, no versículo 46 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha que lindo aqui. Aqui também fala uma outra questão, que diz aqui, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. O que isso está falando? Está falando em congregar, em você fazer parte de algum lugar. Isso faz parte, a Bíblia fala, que nós, em Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de congregar como é de costume de alguns. Nós temos que estar conectado ao corpo. Uma parte do corpo disso, né? Imagina, se eu tirar a mão do meu corpo, ela vai morrer, ela vai secar, né? Uma brasa separada do fogo vira cinza, né? Isso acontece na vida do cristão. Ele sozinho ele vai morrer, porque Deus não fez ele com esse intuito. E aqui diz que todos os dias eles tinham a alegria de participar no pátio do templo. Eles viviam em comunhão, e assim como disse Davi dizia, olha, mais vale um dia na tua casa do que 1000 fora, né? Olha a satisfação e a alegria. E ali diz que eles partiam pão e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. A alegria é um termômetro da vida do cristão. Sabe, nós precisamos, né? A alegria tem que ser uma marca registrada, porque imagina, né? Um cristão carrancudo, triste, mal-humorado, não tem nada de Jesus, sabe? Agora, a alegria ela é contagiante, sabe? A pessoa brilha, ela resplandece, onde ela chega, o que ela tem, essa pessoa aí é diferente,
sabe? Ele diz que eles tinham alegria, eles repartiam pão, e eles tinham alegria e sinceridade de coração. O que é sinceridade de coração? A palavra sinceridade vem, né, sinceridade vem de um termo grego, sinicera. O que era isso? Os artistas daquela época, eles produziam vasos e muitas vezes quando tinha um defeito, uma rachadura, para disfarçar, eles passavam cera. Então quando eles vendiam e o vaso não tinha cera porque não tinha nenhum defeito, era sinicera, quer dizer, ele valia muito mais porque ele não tinha cera, né? Porque ele não tinha defeito. Então sinceridade vem da palavra sincera, sabe? Verdadeiro, sem frescura, transparente. Nós temos que ser assim, transparente, simples, objetivo, sabe? Porque isso faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. Tem coisas que, eu não sei, tem gente que dificulta tanto. Eu sempre digo para os meus amigos, né? Para as pessoas que convivem comigo, tem, não tem, fala, não tem problema, né? Convido para ir num lugar, não pode, não, porque hoje eu não tenho, estou sem recurso. Por quê? Porque um dia pode ser que eu possa te abençoar, mas outro dia você pode me abençoar, e por que não falar, sabe? E por que ficar fazendo mistério o tempo inteiro? Não tenha cera, sabe? Seja transparente. Hoje não está, hoje está difícil, eu tô tendo que conter algumas despesas, ou em outras questões, né? A pessoa nunca abre o coração, nunca pede ajuda. Não tenha cera, sabe? Se abra, procura pessoas, né? Mas tenha uma vida feliz, como diz aqui. Versículo 47 diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvando a Deus, lindo, começa isso, louvando a Deus. O que é isso? Isso fala de adoração, isso fala de engrandecimento, isso fala de exaltação, saber quem é Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, sabe? E quem tem uma vida diante da presença de Deus não tem tempo para reclamar. Quem aprende a adorar a Deus, quem aprende a olhar a Deus, né, a descobrir quem Deus é, não tem tempo para reclamar, para murmurar, para ficar falando de coisa ruim, sabe? Daí isso tudo faz com que a Bíblia diz que tinham a simpatia do povo, né? Porque tem um versículo também que diz assim, ó, seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, quer dizer, entre aqueles que não creem, para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivendo, praticando o que é mal, a observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus, né, no dia da visitação. Aqui está dizendo, olha, que mesmo que as pessoas vão procurar, as pessoas mal vão procurar defeitos, eles não vão achar, e eles vão olhar para a tua vida e vão glorificar a Deus, né? Então, assim, isso é fantástico, porque a vida de Deus, ela vai produzir isso. As pessoas vão olhar e elas vão ser atraídas, porque a glória de Deus, ela atrai. Sabe, a glória de Deus, ela atrai as pessoas. Todo mundo quer viver perto de pessoas, né? Assim. E aqui diz que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Que a nossa vida, ela não desabone o Evangelho. Que a nossa vida, ela não afaste as pessoas por causa do mau testemunho, né? Mas que a nossa vida, ela venha contribuir para que as pessoas desejem conhecer a Deus. Eu quero conhecer o Deus que ela serve, né? Eu vejo isso em pessoas que eu convivo, que prestam serviço para mim. Eu quero conhecer a tua igreja, eu quero ir na inauguração da tua igreja, sabe? Por quê? Porque não é o que eu falo de Jesus, é o que eu vivo todo dia, é se eu pago minhas contas em dias, é como eu trato eles quando eles estão trabalhando na minha casa, é como eu sirvo as pessoas quando eu não estou num púlpito, sabe? Quando eu cumprimento as pessoas, quando eu desejo, quando eu tenho a capacidade de olhar o coração delas e olhar a necessidade delas quando elas não têm nada para me oferecer, sabe? Então isso vai fazer com que pessoas sejam acrescentadas, né? Aqui o detalhe é Deus quem acrescenta, não é você que consegue aumentar, porque Deus tem uma medida aí e Deus deu medidas diferentes para as pessoas. Não adianta eu querer ter medida que não é para mim,
que não foi, que Deus não quis dar para mim, né? Mas Deus estabeleceu coisas para a nossa vida que nós temos que ser felizes naquela medida que Ele nos entregou, né? E na verdade o que a gente falou aqui, nós vamos ter na verdade o que Deus determinou para a nossa vida, o que Ele permitir. Então não queira ter o que não é teu, mas o que é teu seja fiel, seja feliz naquilo que Deus te deu, sabe? Tenha vida, promova a vida, sabe? Uma das coisas que Deus falou muito comigo, assim, ó, não cansa de surpreender quem você ama, quem é importante para você, sabe? Por quê? Porque a vida de Deus, ela tem que se espalhar, ela tem que amar as outras pessoas, ela tem que... É impossível eu esconder aquilo que está dentro de mim, que é a vida de Deus. Então, assim, eu estou sempre pedindo criatividade, eu estou sempre pedindo uma maneira de fazer com que as pessoas se sintam importantes, se sintam amadas, né? E aqui está a receita de Deus para que a gente seja um cristão extraordinário e viva uma igreja relevante. Impossível não ser relevante vivendo tudo isso daqui. E recapitulando o que a gente aprendeu, para guardar no teu coração, a Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. E assim como a gente falou, nós estudamos nesse momento as coisas que agradam o coração de Deus para a gente viver uma vida extraordinária. E aqui, né, saber que Deus quer cristãos extraordinários, que sejamos uma igreja relevante, né, que a gente não pode, primeiro ponto que a gente estudou, não podemos desistir de aprender, de ser fundamentados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus que é a verdade. Depois, né, porque a palavra de Deus é que mostra a vontade de Deus. A gente viu que Deus quer que a gente viva em comunhão, que tenhamos hospitalidade e generosidade, que sejamos liderados pela oração, porque a oração vai fazer a gente conhecer a vontade de Deus, colocar os nossos planos, os nossos projetos diante da vontade de Deus, adorar a Deus, exaltar a Deus, sabe? Dizer que o nosso coração, né, precisa ter o temor do Senhor e que vivendo tudo isso nós vamos experimentar as maravilhas de Deus, né? Que Deus quer que a gente viva em união, que a gente viva em comunhão, que a gente congregue em algum lugar, que a gente louve ao Senhor, né? Porque quando a gente adora a Deus, quando a gente está na presença de Deus, a gente não tem tempo para aquilo que é ruim, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para murmurar, porque nós conhecemos a verdade de Deus e eu prefiro me gastar profetizando as promessas de Deus para a minha vida, né? E assim, sendo luz, sendo bênção, Deus vai acrescentar mais pessoas na nossa vida, né? Nós vamos ser ganhadores de alma, nós vamos ser influenciadores do reino, nós vamos povoar o céu, amém? Porque essa é a vontade de Deus, que você seja uma bênção, que você seja feliz e que você seja um motivo para alegrar o coração de Deus. Então nessa hora eu quero orar com você a respeito de tudo isso que a gente conversou nesse momento, sabe? Que Deus venha a incendiar o teu coração, que você tenha assim uma paixão imensa de estar na presença do Senhor, de estar em comunhão, de estar congregando, de estar adorando, de estar vivendo essa hospitalidade, essa generosidade, sabe? E assim, ó, vamos trazer o céu para a terra, gente. Nós vamos morar no céu. A hora que Jesus me chamar, a hora que Ele quiser arrebatar a igreja, não interessa, mas eu já quero viver o céu aqui, eu quero começar a viver o céu aqui. Eu estou animadíssima, eu acordo todo dia muito animada, porque eu tenho um Deus que não é gente, amém? Então, Senhor, nós queremos Te adorar nessa hora, queremos nos prostrar diante da Tua grandeza, da Tua majestade, declarar como nós somos dependentes, Senhor, de tanta graça, de tanta bondade, de tanta misericórdia. Jesus, queremos ser inspirados pelo Teu Espírito Santo para usar toda a nossa inteligência, para usar a nossa capacidade, para fazer o bem, para amar as pessoas, Senhor, para viver os propósitos, os planos que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, executando, Senhor, as nossas profissões, usando a nossa fé, Senhor, edificando a nossa família, na nossa rede de relacionamento, Senhor.
nós não conseguimos, Senhor, viver sem a Tua presença. Tu és, Senhor, a nossa maior riqueza. Nós não queremos fazer nada nesse mundo que não tenha a Tua presença. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós nos rendemos à Tua grandeza, à Tua majestade. Nós não somos independentes. Nós somos completamente dependentes da bondade, do amor, do cuidado, da proteção, da provisão. Tu és a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. E, Senhor, assim como nós Te conhecemos, nós queremos viver de uma maneira, Senhor, que venha glorificar o Teu nome, alegrar o Teu coração, ganhar muitas almas, Senhor, impactar muitas pessoas, influenciar esse mundo e trazer o céu para a terra. Eu quero abençoar cada família, cada lar aqui, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra nessa noite. Senhor, eu quero declarar que a graça de Deus, que o poder de Deus, Ele invade cada coração, cada palavra, cada canto dessa casa, Senhor. Se tem alguém, Senhor, enfermo, Senhor, em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade e nós declaramos a cura. Se existe, Senhor, dureza de coração, se falta, Senhor, perdão nos relacionamentos, em nome de Jesus, nós declaramos a paz que excede todo entendimento entrando nos lares. Jesus, onde existir, Senhor, filhos, Senhor, na droga, onde existir rebeldia, Senhor, nós declaramos, Senhor, os laços do amor de Deus trazendo de volta, Senhor, cada pessoa perdida. Para aqueles que estão fracos, que estão confusos, que estão desanimados, Senhor, que precisam de uma direção, nós oramos, Senhor, por eles, abençoamos a vida deles. Declaramos que em Ti nós temos tudo o que nós precisamos. Senhor, e declaramos que o poder do Teu Espírito, Senhor, ativa o espírito deles para eles começar a viverem essas coisas sobrenaturais que não têm explicação, que vai muito além da inteligência, que vai muito além da habilidade, que vai muito além de tudo que eles podem agir humanamente, porque Deus não precisa explicar o poder que Ele pode usar nas nossas vidas. E eu quero ativar o poder do Teu Espírito sobre a vida dos Teus filhos e declarar que eles vão começar a viver coisas maravilhosas. Eles vão viver, Senhor, essas coisas extraordinárias aqui nessa terra. Eu declaro, Deus, a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Para todos aqueles que têm feito planejamentos, sonhos, Senhor. Que eles entrem pelo caminho que é verdadeiro, que é abençoador, que é lícito, que é honesto, Senhor. Abençoa cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Entra nessas casas, Senhor, e resplandece a Tua luz. Abençoa cada um deles, para a glória do nome de Jesus. E eu declaro que nós vamos ter muitos milagres, muitas maravilhas, muitas curas, muito perdão, muita reconciliação, Senhor, porque o Senhor sabe cada necessidade que eles estão colocando diante da Tua presença. Te agradecemos e Te damos todo o louvor no nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a participação de cada um de vocês. E desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa. Como eu falei semana passada, nós estamos preparando um templo novo, uma casa nova, e nós vamos estar inaugurando, e nós queremos convidar vocês de perto, de longe, para estar com a gente pessoalmente, para que a gente possa estar compartilhando a palavra de Deus, estar podendo, crescendo junto, aprendendo junto, estando em comunhão, e poder viver tudo isso que a gente falou aqui hoje. Então, assim, eu quero deixar um grande beijo no teu coração, se você quiser fazer parte dessa grande obra que está sendo edificada, que não tem placa, mas que serve o nome do Deus que não é gente, um Deus que é poderoso, fale com a gente quando acaba esse vídeo. Ali está o nome, a conta da igreja. Se você quiser participar, nós estamos edificando um lugar bacana, um lugar legal para servir a Deus, para servir as pessoas
né? O nosso único objetivo é levar a vida de Deus, é mudar a história das pessoas. Então, eu quero deixar um grande abraço, um grande beijo, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária. Um grande abraço a toda a nossa comunidade, que é a comunidade Tudo em Cristo, sabe? Porque em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Deus te abençoe, um grande abraço, amém? Boa semana.